Olá, queridos, graça e paz, que Deus nos abençoe grandemente nas nossas vidas com essa palavra. Essa palavra é para mim, é para você. Essa palavra é uma palavra de vitória e de cura na nossa vida, na nossa família. Amém, meus queridos? Queridos, eu me chamo Terezinha Tavares, sou missionária do Senhor, amo estar levando a palavra de Deus dentro da sua casa. E hoje, queridas, vou me apresentar com muita alegria no meu coração. Tenho 2 filhos, 2 noras, um neto, um marido maravilhoso, uma família de Deus curada. Uma família que tem recebido cura todos os dias. Nem sempre foi assim, queridos. E hoje eu quero te dar uma palavra para você pensar. Para você pensar, queridos, se há balido de ovelhas e mugido de gado que você não está prestando atenção. Se há balido de ovelhas e mugido de gados e você não está prestando atenção porque já começou a ficar natural na tua vida. Queridos, eu vou contar a história, porque às vezes a pessoa não tem hábito de ler a Bíblia, então não entende. Por favor, leiam a Bíblia. Mas um povo que lê a Bíblia, a igreja de Cristo precisa ler a Bíblia. A igreja que Jesus vem buscar precisa ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a palavra de Deus, queridos. E tem uma história em 1 Samuel, marca aí, depois você lê toda a história. 1 Samuel, capítulo 15, eu vou ler alguns versículos. O primeiro que eu vou ler é o 3. 15, 3, em 1 Samuel, está no Velho Testamento. 1 Samuel, conta-se que Samuel era um profeta de Deus, um juiz na época, que ungiu Saul, o rei do povo. O povo de Israel queria um rei, queria que alguém governasse eles, não queria que Deus diretamente governasse eles, mas eles queriam um rei. E Deus permitiu que esse rei fosse ungido. E esse rei se chamou Saul. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, e o profeta Samuel determinou algo para ele fazer. O profeta Samuel disse para ele assim: olha, até vou ler para você entender. Só para você entender assim a palavra. O que Samuel determinou para Saul? O que Deus tem determinado para você? Você tem feito em parte e acha que está tudo bem? Ou você nem tem feito? Preste atenção. No capítulo 3 do versículo capítulo 15 do versículo 3. Vai agora, pois, e fere Amaleque e destrói tudo que tiver. Vai agora e fere Amaleque e destrói tudo que tiver. E não tenhas dele piedade. Mate homens, mulheres, meninos, até os que mamam, desde vacas e ovelhas, camelos e jumentos. Então Samuel determinou que ele fosse lá e que ele destruísse tudo que tinha lá do povo de Amaleque. Não foi isso que ele disse? Destrói tudo. Às vezes Deus fala assim para você: querido, tira tudo isso da tua vida. Tira tudo, mas tem coisa que você não tira. O que você não tem tirado? Qual é o mugido dos bois e o abalido das ovelhas que você não tem tirado? E Samuel foi, e Saul foi lá e matou tudo. E chegou no profeta Samuel, e disse: veio, pois, Samuel a Saul. Ele disse no capítulo 13, eu li o versículo 3, agora é o versículo 13,
capítulo 15, versículo 3, agora eu vou ler o versículo 15. Fala assim: veio, pois, Samuel a Saul, Saul lhe disse: bendito sejas tu, Senhor. Eu cumpri a palavra do Senhor. Preste atenção, queridos. Você tem feito isso? Eu cumpri a palavra do Senhor. Aí Samuel disse: tá, cumpriu. No versículo 14, Samuel disse: que balido então de ovelhas e mugido de gado é este que eu ouço aos meus ouvidos? Se você fez tudo certinho, se você matou todo mundo, que balido é esse? Que ungido é esse? E Saul respondeu: de Amaleque os trouxeram. O povo tem poupado o melhor das ovelhas e das vacas para sacrificar ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Queridos, havia uma ordem de dar fim àquela cidade de pecado. Por que Deus permitiu na época que fizesse tudo aquilo, eu não sei. Tem mistérios do Senhor que não é revelado a nós. Mas tinha ali algo a ser feito. Destrói tudo que você tem ali. E ele foi lá e fez, destruiu em parte. Mas os melhores boi, as melhores ovelhas, os melhores bois, eles pegaram. E ainda Saul culpou o povo, que o povo pegou, que não foi ele. Ele era o rei, ele era o líder. Sabe, meus queridos pastores, bispos, missionários, padres, às vezes nós temos um lindo louvor dentro da igreja, mas há, queridos, balido de ovelhas no altar, mas há no altar mugido de gados, há pecado no altar. Mas o pastor, o padre, o líder, ele é amigo de Saul, ele é amigo daquele líder de louvor, ele é amigo do cara que cuida das finanças da igreja, ele é amigo do diácono da igreja, do presbítero da igreja. Então, às vezes nós que estamos na frente, na linha de frente da igreja do Senhor Jesus, a gente já acostumou, queridos, com o balido das ovelhas e o mugido dos gados. O líder está lá no louvor, mas nós sabemos que ele está em pecado, mas ele é meu amigo. O pastor está em pecado, mas é um grande pastor, é meu amigo. E eu como bispo, e eu como padre, e eu como presbítero, diácono, é meu amigo. Então não tem problema dele pegar algumas ovelhas e crucificar ao Senhor, dar em sacrifício para o Senhor algumas ovelhas, talvez a melhor ovelha. Queridos, Deus deu uma ordem: tire as sandálias aonde você pisa, porque o lugar é santo, porque eu sou santo. Deus não permite nada que vá subir no altar, no trono dele, que seja uma fumaça que tenha pecado. Nós precisamos desacostumarmos com o barulho, queridos, do balido das ovelhas e do mugido de gados.
Queridos, é muito sério o que eu estou falando. Às vezes estamos numa igreja avivada, às vezes estamos numa igreja que é uma bênção, mas o que há de barulho que eu tenho me acostumado? É o balido das ovelhas, é o mugido de gados. Eu já me acostumei. É um pecado que está ali, que não está trazendo nenhum dano para a igreja. É um pecadinho. Deixa o líder de louvor. Deixa aquele pastor. É só um pecadinho. Deixa os meninos, as meninas da igreja, líder de jovens. Eu sou da igreja de Cristo. Você é uma igreja que Cristo vem buscar. Deixa aquele membro da igreja, ele já é velho. Deixa ele. Nem está fazendo diferença o mugido do gado e o balido das ovelhas dentro da igreja. Não tem problema. Ele dá até o dízimo, e um bom dízimo. Queridos, Saul morreu, perdeu o reinado. Foi uma desgraça a vida dele. E a Bíblia conta, em alguns versículos, que teve determinado momento que ele era cheio do Espírito Santo, mas viveu um reinado de homens. Quando você sobe pregar, abalido de ovelhas e mugido de gados, quando você ministra na tua igreja, quando você fica na porta da igreja, você é diácono, receber o povo, há mugido de gados e balido de ovelhas, e tá tudo certo. Queridos, você que limpa a igreja, zeladora da igreja, uma bênção de Deus, há mugido de gado e balido de ovelhas na tua vida. Queridos, grande bispo, presbíteros, padres, há balidos de ovelha e mugido de gados no teu ministério que você já acostumou? Qual é o pecado da igreja que você está passando a mão por medo? Samuel ficou com muita pena de Saul, com muita pena, porque ele o amava. E Deus até perguntou para ele: até quando você vai ter pena de Saul? Tanto é que ele nunca mais viu Saul. Mas ele não passou a mão na cabeça de Saul. Ele chegou e falou para ele, assim, assim, assado. No versículo 16, ele disse assim: então Samuel disse a Saul: deixa eu declarar o que o Senhor me disse esta noite. E ele respondeu: fala. E disse Samuel: sendo tu pequeno, aos teus olhos, não foste posto por cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E te enviou o Senhor nessa jornada e disse: vai e destrói a estes pecadores de Amaleque, e faça guerra contra eles até que os aniquiles. Por quê? Pois não ouviste a voz do Senhor, mas tem-te voltado ao despojo, fazendo assim o que era mal aos olhos do Senhor? E Saul respondeu a Samuel: antes ouvi a voz do Senhor, e fui à jornada que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e destruí totalmente os Amalequitas. Mas o povo tomou do despojo vacas e ovelhas, as primícias do interdito, para sacrificar ao Senhor Deus em Gilgal. Sabe, queridos? Aí Samuel disse:
No 22, tem o Senhor, porventura, contentamento em holocaustos e sacrifícios? Como em que se obedeça às palavras do Senhor? Certamente obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros, porque como o pecado de feitiçaria é a rebelião. Queridos, não existe a mão de Deus onde há balido de ovelhas e mugido de gados, que o Senhor não pediu para você trazer em sacrifício. O Senhor quer o teu caráter, o Senhor quer a tua vida, o Senhor quer mudança tua. O Senhor quer que você tire do teu coração, como o meu, toda mágoa, todo ressentimento, tudo que traz balido de ovelhas e mugido de gados nas nossas vidas. Queridos, o que você buscou que o Senhor não pediu? Que decisão você tomou que o Senhor não pediu? O que você desobedeceu quando um pastor, um líder, um Samuel te disse não vá e você foi? Cuidado, queridos. Cuidado. Tira do teu meio, dentro da tua família, dentro da tua igreja, balido de ovelha e mugido de gado. O Senhor está voltando buscar a nossa igreja. Mas uma igreja que tira os calçados onde está o Senhor, porque Ele é santo. Não há fogo estranho no trono de Deus. Não há balido de ovelhas e não há mugido de gados no trono de Deus. Busque ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que tem prazer no Senhor, que tem prazer no Senhor, em adorá-lo, em servi-lo, em amá-lo. Assim que você será, eu e você, tremendamente abençoados. Beijo da missionária Terezinha. E essa palavra, queridos, é uma palavra de cura na tua vida. Cura nas igrejas, cura nas famílias, para que eu e você pare, preste atenção aonde você colocou tuas mãos, o que você fez que o Senhor não pediu para você fazer, onde você foi que o Senhor disse para você não vá, não faça, não tome essa decisão e você tomou. O fim é trágico. Bane da tua vida mugido de gado e balido de ovelhas. Você entendeu, queridos, essa mensagem? Beijo da missionária. Eu amo vocês.